A ideia de que somos o que comemos ganhou um nível molecular. Estudos em epigenética mostram que nutrientes e padrões alimentares não apenas fornecem combustível, mas também modulam a expressão gênica, ligando ou desligando genes via marcações epigenéticas, metilação do DNA, modificações de histonas, microRNAs. Isso abriu a possibilidade de usar a alimentação e hábitos metabólicos para favorecer vias associadas à longevidade, reparo celular e resistência ao estresse, os chamados genes da juventude. Aqui explicaremos o que a ciência atual diz sobre 3 intervenções frequentemente citadas: cúrcuma, curcumina, jejum intermitente e resveratrol, e como tudo isso se conecta à epigenética. Neste vídeo mostraremos que, assim como a plasticidade de músculos, ossos e até mesmo cerebral, a nossa genética também é moldável. Aqui ensinaremos como você pode fortalecer a sua genética e jovialidade através da alimentação. Se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva e deixe o like. Dessa forma, você contribuirá para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e para que tenhamos um coletivo mais saudável. Conto com a sua contribuição. A plasticidade é a capacidade de adaptação e remodelação que o corpo humano possui diante de estímulos internos e externos. Ela não é exclusiva do cérebro, como muitas vezes se pensa, mas também ocorre nos músculos e até mesmo nos ossos. Os músculos são tecidos altamente plásticos. Eles respondem diretamente aos estímulos do ambiente, principalmente ao exercício físico e à alimentação. A hipertrofia acontece quando submetidos à sobrecarga. Como no treino de força, as fibras musculares sofrem microlesões que, ao serem reparadas, aumentam em volume e força. A atrofia ocorre com a falta de uso, como em longos períodos de inatividade ou imobilização, leva à redução do tamanho das fibras e perda de força. Já a memória muscular ocorre pelo fato de núcleos adicionais criados nas fibras durante o treino podem permanecer por anos, facilitando um retorno mais rápido à forma física após períodos de inatividade. Os ossos também apresentam plasticidade, apesar de serem tecidos aparentemente rígidos. A lei de Wolff afirma que os ossos se remodelam de acordo com as cargas mecânicas aplicadas sobre eles, ou seja, atividades como corrida, musculação e impacto fortalecem a densidade óssea. As células que trabalham constantemente no processo de remodelação óssea, os osteoclastos reabsorvem tecido antigo e os osteoblastos formam um novo tecido. O cérebro é o símbolo máximo da plasticidade, chamada de neuroplasticidade. O cérebro cria novas conexões sinápticas e fortalece as existentes quando exposto a novos estímulos, como aprendizado de idiomas ou instrumentos musicais. Em áreas como o hipocampo, a formação de novos neurônios ao longo da vida é influenciada por exercícios físicos, sono adequado e dieta saudável. Já foi comprovado que após lesões cerebrais, como AVCs, regiões não afetadas podem assumir funções das áreas comprometidas. Mindfulness, leitura, prática social e atividade física são comprovadamente estímulos que aumentam a plasticidade cerebral. Esse conhecimento aponta que, quanto mais difícil é o cenário, mais fortes serão os músculos, ossos e cérebro. Agora vamos entender como, através da alimentação, podemos interferir na epigenética. Vamos lá? Epigenética refere-se a modificações químicas que regulam quais genes são ativados sem alterar a sequência de DNA. Fatores ambientais, incluindo componentes da dieta, padrões de alimentação e estado metabólico, modulam enzimas como o DNA e a maquinaria de microRNAs, produzindo mudanças de longa duração no perfil de expressão gênica. Revisões recentes apresentam evidências de que padrões alimentares saudáveis e compostos bioativos podem reprogramar caminhos relacionados à inflamação, metabolismo energético, reparo de DNA e senescência celular. Imagine que seu DNA é como um manual de instruções enorme.
Só que nem todas as instruções precisam ser lidas ao mesmo tempo. A epigenética é como os marcadores que dizem: essa página deve ser lida agora, ou essa aqui fica fechada por enquanto. Ou seja, se os genes não são destino fixo, eles podem ser ativados ou silenciados dependendo de fatores como alimentação, sono, exercícios e até emoções. É aqui que a curcumina entra em cena. Pesquisas mostram que a curcumina atua diretamente nesses marcadores epigenéticos. De forma simples, ela pode ligar genes protetores, como os que combatem inflamações e fortalecem a defesa celular, e pode desligar genes prejudiciais, como aqueles ligados ao crescimento de células doentes ou ao envelhecimento precoce. Pense no seu DNA como um grande painel de luzes. Algumas luzes precisam estar acesas para sua saúde brilhar, outras precisam ficar apagadas porque trazem problemas. A curcumina funciona como um eletricista natural, ajudando a acender as luzes certas e a apagar as erradas. E o melhor, não é remédio sintético, é um nutriente natural presente num tempero que pode estar na sua cozinha. Claro, para efeito real, a dose vinda só da comida é pequena. Por isso, muitos estudos utilizam extratos concentrados de curcumina. A curcumina, é considerado um modulador epigenético natural, porque ajuda o corpo a escolher quais genes devem trabalhar e quais devem descansar, favorecendo saúde, longevidade e até proteção contra doenças crônicas. O jejum intermitente não é uma dieta, mas sim uma forma de organizar o tempo em que você come e o tempo em que você fica sem comer. Por exemplo, comer dentro de uma janela de 8 horas e jejuar por 16 horas. Mas qual a mágica disso? Quando você passa um período sem comer, seu corpo entende que precisa funcionar de maneira mais inteligente e econômica. É como se fosse um treino. Ele aprende a usar melhor as reservas de energia, melhora a sensibilidade à insulina e até ativa genes ligados à reparação celular e longevidade. Pense assim, comer o tempo todo é como deixar a luz da casa acesa 24 horas por dia. O jejum é como dar um descanso para o sistema elétrico, permitindo manutenção e economia. Do ponto de vista epigenético, o jejum faz algo muito poderoso. Ele ativa genes de sobrevivência que fortalecem as células contra estresse e inflamação. Estimula um processo chamado autofagia, que é como a faxina natural do corpo. Células velhas, defeituosas ou tóxicas são recicladas, dando espaço para células mais jovens e funcionais. Silencia genes que favorecem um acúmulo excessivo de gordura ou envelhecimento precoce. Em termos práticos, o jejum intermitente funciona como um personal trainer do seu metabolismo e como um editor do seu manual genético, ajudando a ativar os capítulos que favorecem saúde, vitalidade e longevidade. E o melhor, não custa nada. O único desafio é aprender a respeitar o tempo sem comida e ouvir o corpo. O jejum intermitente ensina o corpo a gastar energia de forma mais eficiente e ainda conversa com os genes, ativando aqueles que rejuvenescem e limpam o organismo. É como apertar o botão de reset interno para dar mais vida às células. O resveratrol é uma substância natural encontrada na casca de uvas escuras, no vinho tinto, em algumas frutas vermelhas e até no amendoim. Ele ficou famoso porque cientistas descobriram que pode estar ligado ao segredo da longevidade. Mas como isso funciona? Nosso corpo possui proteínas chamadas sirtuínas. Você pode imaginar as sirtuínas como potencializadores da juventude. Quando ativados, eles ajudam a reparar danos no DNA, reduzir inflamação, melhorar a produção de energia nas células e até aumentar a resistência ao envelhecimento. O resveratrol é como a chave que liga esses interruptores. Ele estimula as sirtuínas a trabalharem mais, ajudando o corpo a se manter jovem por mais tempo. Um exemplo simples. Imagine que suas células são como uma fábrica. Com o passar do tempo, as máquinas dessa fábrica ficam lentas e cheias de defeitos. O resveratrol chega como um gerente experiente que chama as máquinas para manutenção, organiza melhor o trabalho e garante que a produção volte a ser eficiente. Isso significa que o consumo moderado de alimentos ricos em resveratrol pode ajudar na proteção do coração,
melhorar o funcionamento do cérebro, apoiar a saúde das células e até ativar genes ligados à longevidade. É importante entender que não adianta pensar que beber muito vinho resolve. O resveratrol está lá, mas em quantidades pequenas. A ciência estuda suplementos e extratos de resveratrol justamente para alcançar níveis mais eficazes. O resveratrol é um ativador natural dos genes da juventude. Ele conversa com proteínas do nosso corpo, as sirtuínas, e ajuda as células a viverem mais, com mais energia e menos desgaste. Nosso corpo é como uma grande cidade cheia de energia, fábricas e estradas. Essa cidade precisa de regras e controladores para funcionar bem e durar muito tempo. Resumindo, não esqueça desses 4 personagens importantes. 1. As sirtuínas, os guardiões da juventude. As sirtuínas são como zeladores e reparadores desta cidade. Consertam o DNA quebrado, ajudam as células a gastar energia de forma inteligente e mantêm os sistemas funcionando sem tanto desgaste. Quando estimuladas por coisas como resveratrol, jejum intermitente e exercício, elas trabalham mais e protegem contra o envelhecimento. 2. AMPK, o supervisor da energia. É uma enzima que funciona como um sensor do estado energético celular. A AMPK é como o contador da cidade que observa quanto de energia está sendo gasto. Se percebe que estamos com pouca energia, como durante o jejum ou o exercício, ele diz: precisamos economizar e usar a energia de forma eficiente. Assim, ativa processos de limpeza celular e queima de gordura. É como se ele organizasse as contas da cidade para que não falte energia no futuro. 3. MTO, o mestre da construção, é uma proteína que regula o metabolismo. O MTO é como um engenheiro de obras. Ele é responsável por construir novos prédios, proteínas e tecidos. Quando temos muita comida disponível, principalmente proteína, o MTO se ativa e diz: vamos crescer e construir. Isso é ótimo para crescimento muscular, mas se fica ligado o tempo todo, pode acelerar o desgaste celular e o envelhecimento. 4. O código da juventude. O equilíbrio entre eles. O segredo está em equilibrar esses 3 reguladores. Se só o MTO fica ativo, com muita comida e pouco descanso, o corpo envelhece mais rápido. Se ativamos o AMPK e as sirtuínas em alguns momentos, como fazendo jejum, exercícios ou alimentos como a cúrcuma e o resveratrol, o corpo entra em modo de reparo e rejuvenescimento. É como se tivéssemos um código secreto da longevidade que funciona assim: construir quando é hora de crescer, como o MTOR, consertar e economizar quando é hora de restaurar, como a AMPK e as sirtuínas. Em resumo para leigos, sirtuínas igual reparadores das células, longevidade. AMPK igual economizador de energia, eficiência. MTOR igual construtor de tecidos, crescimento. O código da juventude acontece quando sabemos ligar e desligar cada um na hora certa, através de jejum intermitente, exercício físico, sono adequado e alimentos moduladores, como a cúrcuma e o resveratrol. Espero que este conteúdo tenha acrescentado algo na sua vida. No nosso canal, você encontrará mais vídeos que ensinam a hackear o corpo físico, o cérebro e a mente. Nos acompanhe para continuar evoluindo com qualidade. Até o próximo vídeo!